iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, continuando, como no programa passado, a falar sobre educação, com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus e com o professor Guilherme Coelho de Souza Nascimento. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. Hoje, continuando a conversa sobre a educação no estado de São Paulo, conversando com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus, que é presidente da APAMPESP, que é a Associação dos Professores Aposentados do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, e com o professor Guilherme Coelho de Souza Nascimento, presidente do CAPESP, que é o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Como que era no tempo que a professora Vali estava nativa? Quantas crianças tinham numa sala de aula? 40 nunca, né? Era no máximo 35 alunos por classe. E já era duro, né? Era duro, depende, às vezes, sabe? Tem classes que sem querer, pela idade, tem crianças mais desordeiras do que outras e tal, mas era fácil de se manter. Não era, eu acho, as crianças não eram como são agora, né? Tem uma outra educação, uma outra maneira. O senhor está falando, inclusive, da própria violência hoje dentro da escola. Tem televisão, que antes era rádio, então vamos comparar assim há bastante tempo atrás. Então é diferente, realmente, a realidade da criança de agora é outra. Mas, e por tudo isso, eles têm mais conhecimento de coisas que não deveriam saber, ou conhecer, ou até conviver, né? Então, realmente, eles acabam sendo mais desordeiros. Eu acho que, se para os pais é fácil educar, para o professor é muito mais difícil. Porque ele é filho dele, não pode fazer o que o pai tem vontade e faz, né? Então, é essa a questão. Então, educar nessas condições, numa classe superlotada, de crianças que não obedecem, que fazem barulho, então o desgaste do professor em querer ensinar, em querer manter o silêncio ali, que eles entendam o que está sendo ensinado, é difícil, né? O desgaste é grande. O que é mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes, se não a própria educação, né? O Brasil tem caminhos equivocados exatamente porque na educação não está sendo possível mudar os jovens, as crianças que vêm daí para frente, porque os professores não estão tendo condições. É o que vocês estão colocando claramente. Uma escola, como você falou, chegou a falar em 55. 55, às vezes até 60. Mas o governo acabou de falar que ele precisava fechar algumas escolas porque tem menos alunos, porque tem classes vagas, porque ele precisa fazer... E essa história toda que aconteceu? Mas houve tudo, porque em primeiro lugar, talvez o Guilherme saiba explicar melhor, ele no interior. Houve o primário foi municipalizado, né, em alguns municípios. Então o Estado deixou de ser responsável pelo ensino primário, que passou para o município. Então como é que ficam essas escolas? As classes ficam vagas, vão para a prefeitura? Teve N condições. E os professores efetivos desses alunos? Como é que fica? Então foi toda uma revolução. Tem uma coisa difícil de entender, tá? O Estado passou para a prefeitura ensino primário em algumas cidades do interior. Municipalização. Municipalizou. A prefeitura já estava preparada com um prédio prontinho para colocar os alunos em sala de aula? Não, mais ou menos. Como é que ficou então? O prédio que era do Estado
Passou para o município em vários casos. Ah, então, na verdade, não é fechar prédios, entendeu? Não, tem de tudo. Acompanhou de acordo Mas com a isso na própria necessidade. capital, aqui, ele falava em fechar salas de aula. Goze, a questão da capital municipalização aconteceu de tudo. Desde o prédio passar para o município, como o prédio ficar sem uso. E aí que entra a incoerência. Se você tem hoje classes superlotadas e você tem um prédio com uso inadequado, ocioso de salas, não seria lógico você pegar e dividir esses alunos? Claro. O ideal é chegar aos 25 no Sim. máximo. Nem aos 35. Mas só que a antigamente, proposta... em razão do que vocês colocaram, do que é o aluno hoje, chegar nos 25 no máximo. E a proposta que havia era o que aconteceria? Muitas escolas estaduais perderiam o período noturno. Esses alunos desse período noturno iriam para uma outra escola que já tem classe lotada e iam superlotar ainda mais. Algumas escolas seriam transformadas em creches, em prédios da estrutura burocrática da Secretaria de Educação. Puxa vida, Também numa realidade o sistema dessa... burocrática da educação ocupou alguns prédios também. Vocês têm ideia se isso partiu do ex-secretário ou do próprio governador, do próprio staff do governador? Eu sinceramente... Ninguém ficou sabendo, né? Não, eu não... O governador desistiu dessa ideia. por conta da... Eu não convivi com isso, talvez o Guilherme possa... Eu acho que é por conta da própria reação dos estudantes, né, que denunciaram a exaustão, sim, isso o sim. que isso iria denúncia provocar. que deve ter ocorrido. Eles viram que assim era um projeto que era excludente, era para colocar o aluno para fora da escola, né, porque não ia, se já funciona precário, iria funcionar ainda mais precário, né, e o governo teve que recuar de uma maneira muito clara. Porém, nesse início de ano existem denúncias e casos onde se demonstram que o plano da reorganização continuou sem dizer que era reorganização. Então, as classes foram fechadas e algumas salas de aula foram fechadas, a sala não vai funcionar. Da municipalização, algumas classes ficaram vazias porque foram para prédios municipais mesmo. Então, houve necessidade de uma redistribuição em algumas escolas. Mas essa redistribuição não pode ser maravilhosamente bem feita em todos. Cada um tem uma realidade, uma localização. E nem aumentar o número de alunos por sala de aula, você já está no... Exatamente. Exatamente, esse era o ponto-chave. Correu até uma notícia, ou notícia fofoca, qualquer coisa assim, de que isso poderia ser um caminho para acabar com a escola pública no estado e aquilo que não fosse para o município e para a iniciativa privada. Exatamente. Vocês ouviram isso? Isso tinha um fio de verdade, pelo menos? Isso está sendo feito em Goiás. Sempre é falado, né? Mas aqui em São Paulo não é feito. Às vezes, num caso desse, por exemplo, automaticamente, se o aluno ficou muito longe da residência dele e tem próximo uma particular, provavelmente ele tenha ido. Mas não que fosse obrigatoriamente, que fosse um número elevado. Mas em Goiás o próprio Estado repassando para a iniciativa privada. Fazer de propósito já é diferente. Então, o que está acontecendo em Goiás e o que no Paraná estavam querendo fazer e que não era um projeto tão distante assim em São Paulo, era entregar a gestão das escolas na mão de OSs, de organizações sociais, ao mesmo modelo que se faz na Secretaria da Saúde. O Estado constrói um hospital numa determinada região, equipa o hospital e quem vai gerir esse hospital é uma organização social. E os resultados dessas gestões de organizações sociais nos hospitais públicos são desastrosas, do ponto de vista do atendimento médico e do ponto de vista financeiro. Esse modelo já está sendo colocado em Goiás. Isso já está sendo colocado em prática em Goiás, o que está provocando também uma enorme contestação dos estudantes de Goiás. O estado do Paraná também, o governador de lá, o Beto Richa, queria fazer a mesma coisa, de colocar as escolas sob a gestão de OSs. E isso a gente tem que ficar muito atento para que isso não venha para o estado de São Paulo.
Porque, coincidentemente, o governo de Goiás, o governador de Goiás pertence à mesma agremiação partidária do governador do Paraná, que pertence à mesma agremiação partidária do governador de São Paulo. Todos são do PSDB. Então, não é uma ação fortuita, não é uma ação aleatória. É uma proposta que vão colocar em prática em algum lugar. Então, a gente tem que ficar muito atento aqui em São Paulo para que não venham OS para tomar conta das escolas. Isso já acho um absurdo, né? Isso é uma omissão do Estado. Sim. Não assume o que é responsabilidade constitucional, dele, né? Pois é. Responsabilidade constitucional. E passa o serviço para outro. Isso é um absurdo. E Vali, o que é mais trágico nisso é que se a gestão de uma escola passar para uma OS, aos poucos você vai terminando com o concurso público de acesso. O concurso para professor, o concurso para diretor. E você vai ter uma outra forma de contratação. E toda vez que você tem uma OS tomando conta, uma terceirização na forma de contratação, nós sabemos quem é que toma na cabeça. Quem toma na cabeça é o trabalhador. Sempre. Porque aí cada particular, cada escola particular leva para o rumo que ele quiser, faz o que quer, né? Inclusive quanto à educação, quanto ao conteúdo e tudo mais. Exatamente. Até na seleção dos professores, você vai escolher o que cobra menos, o que aceita um salário menor e tal. Tudo isso, enquanto o Estado já pelo menos é organizado quanto a isso. Seleção, exatamente, concurso, tudo mais, a programação, né? É muito mais, há mais controle, há mais orientação. Numa escola particular, assim, não sei. Eu até diria que... Aqui em São Paulo, eu acho o particular tem bastante controle. Mas eu não sei, a hora que soltar tudo... Imediatamente, o grande prejuízo, como você colocou... É a educação. É os professores, imediatamente os professores. Mas, caminhando com isto, a educação e o cidadão que paga impostos. O cidadão que paga impostos para ter um direito constitucional de ter uma escola boa, de qualidade, e uma escola do Estado, né? Acho que o ponto principal, Góes, é assim, ações desse tipo prejudicam os professores, mas prejudicam principalmente as crianças. São as crianças que são as mais prejudicadas, né? As crianças, elas têm informação. O professor, ele já está formado. Então, bem ou mal, ele já está formado, ele é um adulto. Então, ele consegue sobreviver, ele consegue achar alternativas em tudo, de alguma forma, algum tipo de alternativa em tudo isso. O duro são as crianças. Não, o aluno não tem escolha. Porque ele está ali em formação, ele está precisando ter acesso ao conhecimento acumulado pela sociedade. E numa estrutura dessa, esse acesso é cada vez mais dificultoso. Então ele passa pela escola, ele passa pela escola, mas ele não vive na escola, ele não vive o conhecimento. Essa questão também, falamos aí do excesso de alunos por sala de aula, falamos dos baixos salários, as condições de trabalho do professor dentro da escola. As escolas estaduais estão informatizadas, por exemplo? Ou o que é a informatização na escola hoje? Olha, é assim, algumas escolas têm... Algumas, de acordo com a possibilidade da escola maior ou menor, de alunos maiores. Mas há uma política de informatização, já que hoje mexer no computador é a base de toda a escrita? O pessoal que monitorava as salas de informática foram dispensados. Acabou tudo. Então, assim, os computadores estão lá, né? Você pensar, por exemplo... Esse pessoal era o quê? Técnicos? Eram estagiários. Estagiários. Né? Estagiários. É um serviço... Então isso já não tem mais? Não tem. Se você pensar, por exemplo, em lousa digital, né? Então vamos falar de coisa moderna, vamos falar em lousa digital. Esquece, você tem lousa verde com giz. Eu não falei nem lousa digital, falei o seguinte: vocês não têm, por exemplo, projetores multimídia se quiser fazer uma projeção
Se a sala for... Se um professor usar, o outro não pode. Porque tem um. Não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Então, quando tem funcionando, escalonado. É no agendamento, e assim, fulano de tal vai usar nessa aula, então hoje é dele, então esquece. Então, assim, não há uma sala multimídia, mais que uma sala multimídia por escola. Na verdade, deveria ser preparado. Cada sala de aula multimídia. Nem chama mais de sala multimídia. Mas assim, na sala tem que ter equipamento de multimídia. Exatamente. Afinal, senão a gente volta. Se a gente pegar, tirar uma fotografia hoje de uma sala de aula e pegar uma fotografia de uma sala de aula do final do século XIX, a diferença vai ser na roupa dos que estão dentro da sala. Porque você ainda vai encontrar as carteiras enfileiradas e a lousa na frente, com uma mesa do professor num canto ou no meio. Agora, veja bem, hoje eu teria que pular etapas, porque depois da lousa verde ainda vem a lousa branca, que não é mais giz, é pincel. Nem por isso vocês passaram. Não. Às vezes tem na sala dos professores para deixar recado. Para recado só. Mas com o aluno a gente está na lousa verde, nem sempre lisa. Isso que eu ia falar, e dá graças a Deus com a lousa é boa e tem giz, né? Tem giz. Eu já peguei relato de colegas dizendo que estão sem giz na escola. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, eu tinha que levar o giz colorido. Porque só tinha um branco. Só tinha um branco. O giz colorido é luxo. Então, assim, o giz colorido, muitas vezes eu tinha que comprar duas caixinhas de giz colorido, porque a escola não tinha. Não tinha, não adiantava pedir porque não tinha. Então, para dar um destaque, né? Para fazer um desenho, então, eu precisava ter o giz colorido, era do bolso que a gente colocava. Não é muito diferente do judiciário, né? O pessoal comprava ventilador para pôr na sala, né? Comprava ventilador, só não comprava computador também, né? Numa greve do judiciário, descobriu-se que... Comparar o roto aí do milionário... Pois é. Mas não era só computador não, viu? Aquela pilha de processos às vezes servia de cadeira. Entendeu? Porque não tinha cadeira para sentar. Então tem muito processo mesmo, faz uma pilha de processo, senta em cima, né? Bom, isso significa, na verdade, um caos no serviço público, né? Um caos no direito do cidadão de um bom serviço público. A gente sempre coloca aqui, se o cidadão tem determinados direitos, educação, saúde, justiça, tudo que está na Constituição, quem leva é o servidor público. Sim. No caso da educação, gente, quem leva é o professor. Se o professor está na situação que a gente colocou aqui, como é que o direito da criança chega nela? Essa é a grande pergunta, né? Essa é uma queda brusca de tudo que poderia vir a ser bom e que de repente perde, porque qual é a formação do professor? Com que material o professor vai trabalhar? Não só o material na escola, o que é que ele vai ter? Parece que está caindo cada vez mais, não é? Essa parte material. Então, e o aluno, como é que fica, coitadinho? Né? Coitadinho, às vezes tem os maiores também, né? Mas mesmo assim, eu acho muito difícil. Eu acho que a queda realmente da educação agora do ensino agora aqui em São Paulo, eu tenho medo do que pode vir a ser. Quando a gente fala nessa violência que hoje tem dentro da escola e tal, essa situação não é uma das situações que leva a essa violência? Eu acredito que sim. Porque veja bem, a criança está em casa, o jovem está em casa, ele tem mais coisa do que ele vai ter na escola. A escola vira uma coisa muito chata, uma coisa que ele tem que brigar com todo mundo para ter alguma emoção. Olha, se a gente for pensar que o acesso à informática é amplo, né, seja através de um computador ou através de um celular, né, que tem acesso à rede de computadores, isso está muito fácil ao alcance do aluno. Menos na escola. Aí na escola você entra numa situação onde ele faz viagem no tempo.
né? Ele retorna aos anos 60, 70, 80, né? Então a coisa fica muito... é uma linguagem totalmente defasada, né? E quando você coloca 50, 55, 60 crianças ali dentro, aí você vai chegar para o menino e falar, olha, não liga o celular. Como é que você vai controlar isso? Porque algumas vezes é melhor você chegar, olha, vocês estão com o celular aí? Abre tal página e vamos ver tal assunto. É muito mais prático. O uso do celular em si... Como nós não temos internet aqui na escola, tragam celulares todos os dias, que é uma forma de... Só que a escola muitas vezes vai contra a realidade e fala assim, não pode usar o celular. Tudo bem, a gente sabe que tem casos que o aluno leva o celular para ouvir música, e ouvir música não baixinho, mais alto, que é incompatível naquele momento onde você precisa de um mínimo de concentração para você fazer uma discussão sobre um assunto qualquer, seja de qualquer área do conhecimento. Né? Mas por que ele faz isso? Por que o aluno faz essa atitude desse tipo de desafio? Eu acho assim, que se você mostrar para o aluno que aquele aparelho dele pode ser extremamente útil e que ele também pode, na hora do lazer dele, ouvir a música, mas que existem momentos que você pode transformar aquilo em algo extremamente útil, eu acho que é extremamente vantajoso. Só que para isso você não pode ter 50 caras ali dentro. Você tem que ter esse número reduzido pela metade, para você poder circular entre os alunos, para você conversar com os alunos. Porque o aluno possa mostrar para você um link interessante, um vídeo interessante. Isso em todas as áreas do conhecimento. Em todas as áreas do conhecimento. Muito bem, conversamos no nosso programa de hoje, o segundo programa nosso, falando sobre educação, com os professores Vali Ferreira Lhuman de Jesus, que é presidente da Associação dos Professores Aposentados do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, e Guilherme Coelho de Souza Nascimento, que é presidente do CAPESP, que é o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Fique agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Amanhã, 25 de abril, as entidades representativas de servidores públicos de todo o Brasil estarão participando de audiência pública que se realizará na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para discutir o projeto de lei complementar 257, que trata da renegociação da dívida dos estados e traz em seu bojo uma série de medidas que prejudicam o serviço público e os servidores. A audiência terá a participação do relator da matéria na Câmara Federal, o deputado Espiridião Amin. E no dia 27 de abril, a partir das 9 horas, as entidades representativas de servidores públicos de todo o país deverão, a convite do senador Paulo Paim e do deputado Arnaldo Faria de Sá, de São Paulo, participar do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, que se realizará no auditório Petrônio Portela do Senado Federal. A FESPESP estará lá. Queremos aqui, mais uma vez, reverenciar a memória de uma pessoa que muito fez pela educação e pelos professores de nosso estado. Trata-se da professora Zilda Alben Guerra, que através da lei número 15.888, de 14 de setembro de 2015, foi homenageada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que derrubou o veto ao projeto de lei de autoria do deputado Mauro Bragato e deu seu nome à Fábrica de Cultura Parque do Belém, na capital. Zilda Guerra foi a fundadora e presidente da PAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, presidida atualmente pela professora Vali Ferreira de Jesus. Para o diretor de Assuntos Legislativos da FESPESP, Dr. Júlio Bonafonte, essa lei resgatou o mais nobre sentimento da natureza humana, além da humildade, que é o da gratidão,
Toda a sociedade deveria, e não é sem tempo, homenagear a professora Zilda Albenguerra, que ensinou gerações a ler e escrever com a vocação que Deus lhe deu. Para Bonafonte, sem dúvida o espírito de Zilda estará presente na Fábrica de Cultura, iluminando o saber como exemplo de cidadania a ser seguido. A Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ASPAU, realizará dia 5 de maio, a partir das 10 horas, a eleição para a renovação de sua diretoria e seus conselhos, deliberativo e fiscal, para o triênio 2016-2019. Foi registrada apenas uma chapa, aposentados e pensionistas sim, inativos nunca. E por isso, de acordo com os estatutos da entidade, a eleição deverá ser feita por aclamação. Cidadania e Serviço Público, há 17 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org.br. Visite o site da FESPESP na internet e as redes sociais, Facebook e Instagram, para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, em nosso canal no YouTube, bit.ly/TV FESPESP, e assista ao programa em qualquer lugar do mundo. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na Rede Mundial de Computadores. O endereço você já sabe, é o www.fespesp.org.br. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.